Olá, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo? Vamos a mais uma simples e humilde leitura dos escritos bíblicos. E esse tema é um tema muito especial. Claro, todos, na minha opinião, são especiais. Então, por isso que esse daqui também é, tá? E eu quero compartilhar com você esse entendimento. Boa noite a todos. Olha, esse tema aqui, se tiver algum religioso aí do outro lado, o bicho vai pular igual pipoca na panela. Mas está escrito. Se está escrito, eu tenho que ler. Se está escrito, eu tenho que ler e falar o que eu entendo. Boa noite, entendeu? Então é o que eu tenho que fazer, eu não tenho outra coisa. Olha o tema como que ele é, olha aqui. Por que os religiosos, presta atenção, assim como aqueles que estão praticando obras da carne, não herdarão o reino de Deus? É isso mesmo. Você sabia que a dona Coroquinha, você sabia que aquele parente seu, aquela devota de Maria, devota do Bispo Morcegão, esses religiosos aí que estão dentro de templo, nenhum deles herdará o reino de Deus? Não, claro que não. Nem eu, porque o reino de Deus não entra, o reino de Deus é espiritual, não entra carne e sangue. Mas, como a Bíblia tem várias passagens que falam dessa forma, e as pessoas acham que serão arrebatados como bonequinhos, então, nesse sentido, eu quero te mostrar que Paulo deixou claro que as pessoas que não viviam antes do ano 70, tem outra coisa ainda, tem outra batata quente ainda, antes do juízo do ano 70, antes de ser estabelecido o Evangelho Eterno. Aí lascou tudo mesmo, porque nenhum religioso conhece o Evangelho Eterno. Nenhum religioso conhece o Evangelho Eterno, aí danou tudo mesmo, aí não tem jeito. Mas vamos fazer de conta que também a gente não conhece, né? Vamos fazer de conta. Vamos para o tempo da graça, para o tempo entre quando Paulo recebeu a revelação da graça e até o juízo do ano 70. Vamos deixar quase 2000 anos para trás, porque se a gente for mexer nisso, aí o caldo vai derramar mesmo. Aí que vai ser difícil. Então vamos fazer de conta que a gente não conhece o Evangelho Eterno, vamos fazer de conta que o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, ainda não continuou. Vamos aqui contextualizar a situação até o juízo do ano 70, até antes um pouco. Alguns minutos antes, quando Paulo estava anunciando a sã doutrina. O que é sã doutrina? É o evangelho sadio, é a palavra sadia, é as palavras do Cristo ressuscitado sem o fermento de Moisés. Sem nenhuma miligrama de Moisés, viu, Gerson? Sem nenhuma miligrama, sem nenhum grãozinho de fermento. Porque toda religião ela é fermentada. Toda religião ela é contaminada com Moisés. Todas as religiões se baseiam no Antigo Testamento. E esses que usam a Bíblia, essas religiões que usam a Bíblia, é pior. Porque elas têm a bússola na mão, elas têm a Bíblia e fazem o oposto, faz totalmente o contrário. Então essas aqui que estão encalacradas mesmo, essas que utilizam a Bíblia. Mas não é eu que estou inventando, eu não estou com achismo. Eu vou mostrar para você escrito bíblico, tá? E tá um calor aqui que eu vou rolar uma coisa, hein? Tomei banho agora, o negócio tá brabo aqui, hein? O negócio tá cruel. Ventiladorzão 1600 ali. O bichão tá ali. Não tá resolvendo não. São Paulo tá derretendo. E parece que ele não tá nem virando. Então, gente, o negócio é o seguinte. O negócio é que a coisa tá estreita. Vamos lá? Olha o tema. Por que os religiosos
Erivaldo, boa noite. Porque os religiosos, assim como aqueles que estão praticando obras da carne, também não herdarão o reino de Deus. Eu não coloquei no título, mas para você no particular eu vou falar aqui. Sabe qual é a diferença de uma pessoa... Eu separei alguns versículos aqui, eu vou te mostrar as obras da lei que eles praticam dentro dessas sinagogas. Então, algumas obras, ou seja, quase todas, que as religiões, principalmente as que têm a Bíblia na mão, praticam, dentro dessas choupanas, dentro dessas sinagogas chamadas igreja, elas são iguais. Eles acusam tanto, mas eles são iguais. Sabe quais são as obras? Um religioso ele é igual um homossexual, uma lésbica, um traficante, um ladrão, um mentiroso, um adúltero, um estelionatário. Eu vou mostrar para você. Está na mesma balança. Está na mesma balança. Está na mesma situação. Não é 2 pesos e 2 medidas, não. Estão na mesma pesagem. Sabe aquele caminhão cheio na época da safra, tá cheio de soja? Graneleiro. Vamos imaginar um graneleiro, ali dentro tem tudo. Porque eu tô no meio também, tá? A minha natureza carnal tá lá no meio também. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, nós pelo menos estamos buscando, sabe o que é? O conhecimento do nosso Deus, do nosso Criador. Assim como a ciência acha que tudo foi criado entre o choque de planetas, nós temos o nosso direito de acreditar que o nosso Deus é o Espírito, que foi o Deus Espírito que criou todos. Tudo e a todos criou todos. Então cada um tem direito à sua opinião. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí e confere aí. Veja se eu estou falando asneira. Olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Veja se quem pratica a obra de Moisés, eu vou mostrar algumas aqui, está ou não está na mesma situação de um homossexual, de um traficante, de um adúltero, de um pornográfico. Veja se não está na mesma situação. Veja se o religioso ele pode apontar o dedo para um homossexual. Veja se o religioso ele pode apontar o dedo para uma mulher que está usando batom vermelho. Veja se o religioso ele pode apontar o dedo para um homem que está de bermuda, de camiseta regata ou sem camisa na praia. Veja. Olha o que Paulo disse aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Olha aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa. Que lei era essa? É a do Código Penal, Código Civil, a Constituição? Não. Paulo aqui se referia às leis mosaicas. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso. Presta atenção agora. Aqui está o pulo do gato. Aqui. Para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina. 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A pergunta que eu faço a você, que é uma pessoa inteligente, mesmo você sendo um religioso, você é inteligente. A única coisa é que a sua inteligência ainda está no véu de Moisés. Na sã doutrina que Paulo pregou aos gentios,
Na sã doutrina que Paulo recebeu como revelação no terceiro céu. Tem dízimo? Tem apresentar criança? Eu vou ler aqui algumas passagens que eu vou perguntar e você vai tirar suas conclusões. Para ver se esse tema combina ou não combina. Por que os religiosos, assim como aqueles que estão praticando obras da carne, também não herdarão o reino de Deus? Herdar o reino de Deus é viver o reino de Deus. É o reino de Deus estar na mente das pessoas. Porque, claro, tanto prostituta, homossexual, adúltero, ladrão, pregador, tudo isso aí, os espíritos que estão nessas pessoas que são filhos de Deus. E esses espíritos não têm ligação nenhuma com a natureza carnal. Quando o corpo de qualquer um que fez o bem e fez o mal, tal, está lá em Eclesiastes 9, o espírito volta de onde veio, do reino espiritual. Mas agora eu vou falar para você aqui, eu vou ler algumas passagens e você tire suas conclusões. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu não estou aqui para converter ninguém. Você vai tirar suas conclusões e ver qual a diferença de um religioso que anda praticando essas obras aqui de Moisés, porque se está em Moisés, está fora da sã doutrina. Se está em Moisés, está no Velho Testamento. Está antes do sangue que verteu da cruz. Está antes do sacrifício da cruz. Você entende como que é? Deixa eu silenciar isso aqui. Então você vai tirar suas conclusões. Você vai ver se... Você que vai tirar suas conclusões. Você vai falar, não, aí você já é demais, não, o religioso é diferente de um homossexual, o religioso ele é diferente. Paulo aqui estava falando o quê? Olha aqui. Os que não praticam, nos dias dele, há quase 2000 anos atrás, ele estava falando que os que não estavam praticando a sã doutrina, estava também sendo transgressor igual que os homossexuais, igual os profanos. Eu vou ler de novo, olha aqui. 10. 1 Timóteo 1, 10. Para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então aqui no versículo 9 ele tinha falado o quê? Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos, profanos, para os que matam o pai, os homicidas. Boa noite, canal do Desigrejado. Você vai tirar suas conclusões. Qual a diferença de um homossexual, de uma lésbica, de um travesti, de um ladrão de banco, de um traficante, para quem está em Moisés? Olha aqui. Lucas capítulo 2, versículo 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar o Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Apresentar criança é uma obra de Moisés. Uma obra de Moisés está contida na sã doutrina que Paulo pregou? Não. Então está igual um homossexual, igual um homicida, igual um sequestrador. Paulo falou. O castigo é igual. Números capítulo 18, versículo 24 ao 26. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. 25. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Então o dízimo, que nunca foi dinheiro, foi um mandamento para quem praticar? A nação de Israel. E foi através de um mandamento de Moisés.
lei. Essa lei está na sã doutrina pregada por Paulo? Não. Buscar Deus em templo, adorar Deus em templo, foi um mandamento para quem? Salmo, capítulo 122, versículo 4. Canal do Desigrejado, dá uma olhada aí. Olha aqui. Deixa eu ler do versículo 1 ao 4 no texto da NVT. Olha aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Então, buscar Deus em templo foi um mandamento para quem mesmo? Para quem? Para Israel. E foi um mandamento da lei. Lei é sã doutrina? Lei de Moisés é sã doutrina? Presta atenção. Não. As ofertas que se dá em templo aí. Neemias capítulo 10, versículo 32. Neemias capítulo 10, versículo 32. Olha aqui. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 dracmas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Depois você continua lendo, falava-se de oferta. As ofertas, ouro, prata, metais preciosos, moedas que foram criadas depois, era para o quê? Para a manutenção do templo e as festividades, se você ler o versículo 33. E as festividades. Foi um mandamento mesmo de quem? Da lei. E não é praticado isso dentro dessas chamadas igrejas? Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 48. Olha aqui. Que diferença tem um pregador para um homossexual? Que diferença tem uma missionária para uma lésbica? Nenhuma. Então, se Tico não entra, Taco também não entra. Paulo decretou que aqueles que não obedecessem à sã doutrina não entrariam no reino de Deus. Ou seja, não desfrutariam do reino de Deus. Não reinariam em vida. Sã doutrina com lei não tem nada a ver. Sã doutrina você acha ela entre Romanos e Filemão. 13 epístolas paulinas. Ali tem a sã doutrina. Olha aqui. Batismo nas águas foi um mandamento para os judeus ou para os gentios também? Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois eles os ouviam falando em idiomas, línguas, e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aqui, gentios podiam ser batizados nas águas? Não, porque o batismo de João Batista foi somente para a nação de Israel. Foi para o arrependimento dos pecados. E o que era pecado? 1 João 3,4. Todos os judeus que transgrediam uma das leis de Moisés, eles se tornavam um pecador. Os gentios nunca foram pecadores. Nós somos transgressores da nossa natureza carnal. Então o batismo das águas aqui, aí Pedro um carnal, Pedro um legalista, mesmo os gentios lá, centurião e a família sendo batizados com o Espírito Santo, Pedro ainda vai falar: o que impede agora de batizar nas águas? Então, só se você é muito burro para você não entender isso. Então significava que os gentios não podiam se batizar nas... Escreve aí. Enquanto você não escrever, para ver se você está prestando atenção. Então os gentios não podiam se batizar aonde mesmo? Vamos ver se alguém vai escrever aí. Vamos ver.
Parece que não tem ninguém. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Nas águas. Ô religioso, com todo o respeito, deixa de ser estúpido, deixa de ser cego, deixa de ser ignorante. Você está nas trevas dentro dessa religião, você está sendo roubado, você está sendo enganado. Batismo das águas é uma profanação, é uma mentira, é um engano. Nunca foi para nós gentios. E outra, João Batista diz que ele batizava com água, mas depois dele viria alguém mais poderoso que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista já estava falando que quando Cristo viesse, o batismo nas águas deveria dar fim, gente. Tinha que acabar. Meu Deus, que ignorância do Satanás é essa? Entrou uma peste aqui, ainda escrevendo uma porcaria aqui ainda, eu nem dei atenção para ele. Olha aqui. Vou ler aqui de novo, Atos 10, 46, 44. Isso aqui é para você pegar, fazer rascunhos e colocar na sua porta da geladeira, na porta do seu quarto. Para você que é um gentio, quando você pensar em ir para dentro de uma sinagoga dessa, você lê isso aqui. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. 45. E os fiéis que eram da circuncisão judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Está claro ou não está claro que os gentios não podiam ser batizados nas águas naquele tempo? Hã? Naquela fila do Rio Jordão, quando João Batista estava praticando a lei da purificação, está claro? Não tinha nenhum estrangeiro naquela fila, não tinha nenhum gentio, gente. Não tinha nenhum. Olha o que o cara escreve. Deixa eu fazer um negócio com esse cara aqui. Deixa aqui, pronto. O cara desse aqui, aí, não precisa ele estar aqui, não. Pronto, acabou. Deixa ele quietinho para lá. O cara desse aqui, não precisa. Acabei, bloqueei ele, acabou. Olha o que ele escreve. Você não sabe nada dentro da palavra de Deus. Eu estou lendo aqui o quê? Eu estou lendo em mandarim? Eu estou lendo em quê? Hã? Pronto, esse foi bloqueado. Da agora para frente é assim que eu faço. Falou asneira, eu bloqueio. É perca de tempo, não vou perder tempo, não vou discutir com o legalista. Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aí sim, você vê. Sendo que não precisava, Deus já tinha batizado com o Espírito Santo, mas Pedro, um legalista, fez o quê? Ainda deu banho em Cornélio. Veja, então batismo nas águas é lei, não é sã doutrina. E ontem, antes de ontem, alguém perguntou onde está escrito que o batismo é a lei da purificação. Então, está aí. João capítulo 3, versículo 25 e 26. Olha aqui. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, boa noite Maria, a respeito da purificação. Olha aqui. Olha aqui. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. 26. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Aí eu pergunto para você: o batismo era a lei da purificação ou não era? Os judeus tratavam aquela situação, aquela cerimônia como a lei da purificação ou não? Coloca aí se você entendeu. Sim ou não? Vou ler de novo, João capítulo 3, versículo 24 e 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. 26. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. A lei da purificação foi dada para os estrangeiros, os gentios,
ou foi dado para a nação de Israel? Por isso que Jesus falou, quando ele entrou lá, João Batista falou, não, Senhor, de forma nenhuma, eu que tenho que ser batizado. Jesus falou, não, por enquanto, deixe que a justiça de Deus se cumpra. A lei de Deus tinha que se cumprir até aquele momento. E, na verdade, Jesus não foi batizado, na verdade, ele foi lavado, porque ele era o cordeiro. E lá em Êxodo, tem várias, Êxodo, Levítico, tem muitas passagens lá que falam sobre a purificação com água. Quando um animal fosse oferecido como libação, como sacrifício, como oblações, né? Oblações, eu acho que é ablução é água, oblações, acho que é abluções, deveria ser lavado até as suas entranhas. Então Jesus não foi batizado porque ele não tinha pecado. O batismo de João foi o batismo do arrependimento. E Jesus ia se arrepender do quê, cara pálida? Ele foi lavado como cordeiro. Pronto. Agora eu vou voltar lá, onde tudo começou, e vou ler aqui, vou falar para você agora o tema de novo. Por que os religiosos, assim como aqueles que estão praticando obras da carne, também não herdarão o reino de Deus? Entendeu? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Olha o que Paulo disse. Presta atenção. Se você não prestar atenção nisso, você não vai entender o bulufas do que eu falei aqui. Sabemos que a lei é boa, a lei de Moisés, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Claro que a lei, o fim da lei foi Cristo, já acabou isso. No começo dessa live, desse vídeo, eu falei, gente, vamos contextualizar fazendo de conta que nós estamos nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás. Foi isso que eu falei no início. Vamos deixar o Evangelho eterno, vamos deixar o dia do Senhor de lado, vamos entrar na história de Paulo, para mostrar que os religiosos, assim como o homossexual, como o sequestrador, que eles tanto acusam, não têm direito nenhum ao reino de Deus. Olha aqui. 8. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas. 10. Para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso. Agora está o pulo do gato. E para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Pronto. Depois que eu li o que as religiões praticam, eles não praticam apresentar criança, a lei da purificação, batismo nas águas, buscar Deus em templo. Hã? Não faz tudo isso? Dízimo, que nunca foi dinheiro, foi uma herança para os levitas. E quem tinha que dar isso não era a nação de Israel. Hã? Caiu a ficha aí agora? Você entendeu como que é o negócio? É assim que é. Comigo não tem, comigo é na nhanha, filho. Comigo aqui não tem negócio de ficar floreando escrito bíblico, não. Não tem negócio não, meu negócio é na nhanha. Eu falo o que está escrito. E eu não tenho medo de religioso, não tenho medo de ninguém, não. Então que diferença tem uma pessoa que não pratica essa doutrina, que não vive essa doutrina, que vive Moisés? Qual a diferença tem de um profanador, uma pessoa que pratica obras da lei, de maldição? Qual a diferença dele? Aqui Paulo estava falando que não tinha diferença nenhuma. O homossexual e aqueles que não praticam essa doutrina são iguais. O sequestrador, o homicida, o ladrão, o mentiroso e quem não pratica a sã doutrina são a mesma coisa. E aí? O que você acha? Os religiosos seguidores de Moisés, dentro dessas chopanas, não é isso que eles praticam? Não é Moisés? Eles não rejeitam essa doutrina? Eles até leem um versículo lá, um mantra. Usa um versículo solto como mantra. Mas as campanhas, os votos, os sacrifícios, as buscas de Deus em templo, não é tudo de Moisés? Eles não estão na contramão da sã doutrina que Paulo pregou?
É só você procurar, ver se Paulo pregou de dízimo. Ver se, é tudo igual, idêntico, gente, idêntico. É idêntico. Então, se você tiver um parente, alguém assim, com muita amizade, e você vê um dia ele criticando alguém assim, que está numa prática carnal, fala para ele, falou, cara pálida, você é igual ele. Não, você é igual não. O religioso ele é pior, claro. Porque o outro lá que está naquela atividade, ele não conhece a Bíblia. O religioso que lê a Bíblia, ele conhece os textos bíblicos. Ele conhece as epístolas paulinas, mas ele não pratica. Por quê? Porque ele é um carnal, porque ele é religioso. Tá bom? Então, por isso que eu escolhi esse tema e eu já vou finalizar, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de muita gente comer pizza, ainda mais o calor aqui em São Paulo, tá um calor danado, não sei onde você mora aí. Porque os religiosos, assim como aqueles que estão praticando obras da carne, também não herdarão o reino de Deus. Claro que reino de Deus na carne ninguém herdará. Eu só usei só uma conjectura aqui, uma hipótese, uma suposição. Tá bom? Já, Juraci, já tem 31 minutos, tá? E hoje é sexta-feira e a gente tem um salãozinho e eu hoje levantei cedo porque eu tive que lavar ele, esfregar e limpar a mesa, cadeira, e eu tenho 3 cirurgias na coluna, né? Então, aí eu passei a tarde vendendo meu sorvetinho aqui na minha garagem, aí já tomei um banho, tô pregado. Mas como eu tenho um compromisso, aí eu fiquei sentado lá, hoje eu gravei uns par de videozinhos pro TikTok, aí como eu fico sentado na cadeira, e agora à noite eu fiz esse videozinho. Esse vídeo, mas ele é interessante, ele é útil, você prestar atenção, você vai ver que é a realidade. A verdade, meu irmão, é o seguinte, na natureza carnal, todos somos transgressores, uns mais, outros menos. Uns praticam um tipo de transgressão, o outro pratica outro tipo de transgressão, o Biratã, Paraná, mas todos nós somos. Por isso que Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Jesus disse aos judeus, a carne para nada presta. A nossa carne fede. A nossa carne, fica aí 2, 3 dias sem se banhar aí para você ver. A caatinga que é. Por quê? Porque é nojento, gente. Os pensamentos, as atitudes do ser humano, todos, eu estou nesse meio, todo mundo está nesse meio. As nossas atitudes se Deus fosse olhar mesmo as atitudes da natureza carnal, não tinha ninguém, e já tinha exterminado tudo. Por isso que, já era para mim ter feito um vídeo a respeito disso, por isso que Maria Bonita, aquela situação lá do naufrágio lá, não, do dilúvio, aquilo é uma fábula judaica, gente, aquilo não existiu, não. Pode ter tido, sabe o quê? Alguma inundação, um tsunami em alguma parte lá deles lá. Mas, sabe por quê? A questão, não diz que, não está escrito que Deus faria aquilo lá para destruir o homem, porque o homem tinha, lá em Gênesis 6 fala, Deus desgostou do homem, por isso que fez aquilo para destruir todo mundo? Para pensar. Mudou o que, cara pálida, a não ser a regionalidade, a época? Falou que ia destruir com o dilúvio toda a humanidade, porque a raça humana tinha entristecido ele, né? Deus se arrependeu. Mentira, Deus se arrepende de nada? Alguém pode dar uma surpresa ou causar surpresa em Deus? Claro que não. Claro que não. E aí eu te pergunto, depois que Noé e seus filhos, segundo os escritos, quando ele saiu ali do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez, segundo os escritos, foi já encher logo a cara. Encheu a cara, ficou peladão, um dos filhos dele viu e não sei o que lá. E aí? Mudou o que, cara pálida? Da época de Sodoma e Gomorra, da época de Adão e Caim, mudou o quê? Você vê que é uma fábula? Você vê que é uma história de judeu isso aí? Não tem pé nem cabeça? Colocar um casal de cada animal. Ué, mas a onça pintada, que eu saiba, é do Brasil. Será que eles acharam onça pintada lá? A anta, se eu não me engano, é do Brasil.
Tem várias, a nossa fauna aqui é riquíssima, que não faz parte de outros continentes. E aí, cara pálida, como que faz isso? Que história é essa? Eu nem gosto de falar isso não, porque, sabe, gente, isso é um assunto muito pequeno, muito, pra mim, no meu entendimento, é muito inútil. Se Deus diz que Deus destruiu toda a humanidade por causa da ruindade, hoje é todo mundo bom, né? Todo mundo bom. Hã? Segundo os escritos, Caim matou Abel por quê? Por inveja? E os pais que matam os filhos? E os filhos que matam pais? E pedofilia? Hã? Não vou nem falar não, porque senão perde até o apetite de jantar. Maldade. O que mudou de Sodoma e Gomorra para os dias de hoje? Anda por aí, Sodoma e Gomorra está todo vapor. Está espalhado por aí. Por isso que eu falo, eu sinceramente, é o que eu falo sempre. A minha fé tá que Deus é Espírito, Ele existe. Eu acredito que a religião é uma fraude, porque a própria Bíblia mostra que a religião é uma fraude. Eu acredito que Deus, Ele está em todos. Eu acredito que todo ser humano ele tem um livre-arbítrio. Faça o que bem quiser. Só que também eu acredito que cada um colhe aquilo que planta, porque está escrito. Eu acredito que se nós fizermos o bem ao próximo, isso daí, instantaneamente a gente já recebe em troca. Não sei se você já fez essa experiência. Eu já fiz várias vezes isso aí, dá certo mesmo. Ajuda uma pessoa, você vê. Ajuda. Gente, é uma coisa incrível. É uma coisa totalmente espiritual. Quando você ajuda o seu próximo, faz uma experiência um dia pra você ver. A coisa volta tão grandiosa para você. Canal. Acontece sim. Acontece. Algumas vezes em feira de mercado. Não passou esse brinquedo, esse doce, porque acabou, tô aqui. Não passou esse quilo de feijão, porque na pandemia, então, porque a gente sempre ajudava. E a coisa vem de volta. Claro, se você ajudar sem interesse, porque se você der com a mão e a outra ficar esperando receber, você não vai receber. Tem que ser uma coisa natural. Isso é uma coisa natural da pessoa. Isso flui de você. Do nada, você está ali na fila, do nada, aquela situação, aquele negócio mexe no seu interior, mexe na sua consciência. Aí você, de uma forma espontânea, vai lá e faz. Sabe o que é isso? Bom, eu acredito. Isso é Deus, gente. É Deus que faz a gente ajudar o próximo. Porque Deus está em nós, Deus está em cada um. Da mesma forma, aquele camarada, aquela pessoa que está na transgressão, está praticando obra da carne, ele está sendo disciplinado. Quem que está disciplinando ele? Quem é? É o próprio Deus. Disciplina ele. Eles não ficam dentro das religiões, em nome de Jesus manifesta, em nome de Jesus é isso, em nome de Jesus é pombagira. Então, Deus fala assim, deixa esses cabecinhas de braga, não é isso que eles querem ver? Então manda um monte de espírito lá de engano, aí eles ficam lá, saracuteando. Aí você vai no shopping, você não vê. Você vai lá no Braizão, lá 25 de março, entupida, você não vê ninguém rodando com o Zé Pilintra. Você não vê ninguém com a pombagira, você não vê nada. Mas já dentro da feitiçaria, já que eles querem ver aquilo, então fica. Aí eles ficam no roncó, 21 dias, comendo comida estragada, comida podre, fica sendo humilhado, sujo, imundo. Pessoas que mexem com isso, eu falo porque eu conheci. Pessoas vivem dentro de um verdadeiro chiqueiro, manifestando com essas porcarias. É isso mesmo. Mas no carnaval aí deu uns pulinhos lá, as coisas. Ué, mas você quer mais o quê? Festa da carne pura? E antes deles virem para aquelas avenidas lá fazer aquilo ali, eles fazem tudo, bate tudo cabeça no congá, a maioria deles. Faz as reuniões, faz os passes dele lá, já faz as dedicações para Oxum, para Oxóssi, para bolacha negresco, para tudo lá. Mas você quer o quê? Dali a pouco manifesta uns tico-tico mesmo lá. Mas tudo espírito de engano.
Tudo espírito de engano. Eu falo aqui, eu falo, desço o sarrafo nesses cães, nesses feiticeiros. E eu, olha, deixa eu falar uma coisa, cada dia eu estou mais tranquilo, cada dia eu estou mais em paz. Eles falam que são tão poderosas as orações dele, as orações que eles fazem dentro desses casebres, eles falam que o Deus deles é tão poderoso. E na verdade, o Deus dele o Deus da religião está demonstrando cada dia mais que é fraco. Os canais aí, nesses aplicativos aí, estão crescendo de uma forma que você não faz ideia. Já tem pessoas se levantando aí querendo fazer um movimento aqui no Brasil para acabar com o dízimo, sabia? Fazer uma manifestação gigantesca para acabar o dízimo, para denunciar a fraude, a mentira do dízimo. E aí? Cadê o Deus da religião para desenrolar isso aí? Hã? Não acontece nada. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar, porque o compromisso nos chama. Eu desejo a você um resto de sexta-feira cheio de provisões, cheio de alegria, tá bom? Comemore, se divirta com moderação, tá? Para você não ser disciplinado. Quando você pensar em fazer alguma coisinha, pense na disciplina, que papai não erra a pancada, tá bom? E amanhã sábado, vamos ver se a gente está de novo aí conversando com vocês, tá ok? Um beijo no coração de vocês, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.